Na Globoplast, criamos embalagens que cuidam de produtos, pessoas e do planeta. Contamos com uma estrutura moderna e processos de alta precisão, investindo em tecnologia e práticas sustentáveis para oferecer bisnagas plásticas com os mais altos padrões de qualidade. E desse compromisso nasce o Perfectube, uma bisnaga que une sustentabilidade, inovação e responsabilidade social em um só produto. Produzido com polietileno verde, derivado da cana-de-açúcar, o Perfectube alia alta performance a uma matéria-prima renovável que captura CO2 da atmosfera e ajuda a reduzir a pegada de carbono. Nosso compromisso com a sustentabilidade evolui de forma consistente e mensurável. Conquistamos pela segunda vez o selo Carbono Neutro CO2. Esse selo reconhece empresas que monitoram, reduzem e compensam suas emissões de gases de efeito estufa. O Perfectube conta com a tampa exclusiva Eco Low Profile, 40% mais leve e feita em PE. Tubo monomaterial, uma solução que reduz o uso de plástico e simplifica a reciclagem. E para tornar o produto ainda mais completo, desenvolvemos a tecnologia patenteada de Braille em relevo, que garante acessibilidade e inclusão. Globoplast. Embalagens inovadoras para um futuro sustentável. Bom, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no podcast Pode Embalar em News, episódio 64, né? E estamos hoje com o Felipe Toledo, da Camargo Embalagens. Ele vai falar um pouquinho para a gente aqui da empresa, vou perguntar um pouco para ele da trajetória dele, trajetória da Camargo também. Vamos bater fazer um bate-papo aqui bacana, ele vai falar de coisas aqui, tem algumas perguntas, algumas coisas, mas é mais um bate-papo, né? Perguntar um pouquinho também de idas dele. Ele tem uma visão muito boa, sempre está visitando eventos fora do Brasil, tudo. Eu acho que isso está muito no DNA da Camargo. Então, primeiramente, Felipe,
super obrigado aqui por receber a gente aqui no estúdio, no Oca 77, para o Pode Embalar, episódio 64. Seja muito bem-vindo aí. Obrigado, Ricardo. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui Que bacana, né? conversando com você. Ótimo. A gente teve aí, acho que um tempo atrás, vamos dizer, acho que uns 2 anos, tudo. É sempre muito bom visitar a Camargo. Né? Fizemos lá mais um formato entrevista, né? E aqui o podcast que eu falo para você, um bate-papo, mais saber da sua trajetória, a trajetória da Camargo, que tem muita coisa bacana e um orgulho de ser uma empresa brasileira aí. Com certeza. A gente sabe como é difícil ter empresa no Brasil, então você vai falar um pouquinho, né? Quanto tempo tá. Então, sim, Felipe, vamos dizer, começando do início, né? Me fala um pouco da sua trajetória e também da trajetória da Camargo Embalagens. Tá bom, Ricardo. Vamos lá. Começar pela Camargo, né? Que é mais antiga do que eu. Então, assim, a embalagem já está na minha família há 3 gerações. Começou com meu avô há muito tempo atrás. Uma gráfica, um saco de papel. Meu pai, muito cedo, foi trabalhar com ele. Meu avô, infelizmente, faleceu muito cedo. Meu pai assumiu uma operação pequena ainda de sacos de papel. E em determinado momento achou que o plástico era o caminho do futuro, né? E que o papel ia deixar de ter a relevância que tinha na época, né? E eu tô falando na época quando você ia na mercearia e não tinha o produto embalado, comprava a granel e levava para casa, que o plástico estava chegando, resolveu apostar e migrou para o mundo plástico. Realmente eu tô resumindo uma história muito longa de muitas décadas, mas a Camargo especificamente, que começa quase que junto com a minha trajetória, a gente começou numa planta em Tietê, no interior de São Paulo, no ano de 2005, 21 anos, né, atrás, e foi quando basicamente eu também comecei a trabalhar na empresa. Então, a empresa vem de outras localidades e de outros mercados, mas a história da Camargo começa em 2005, trazendo know-how de embalagem para da família, mas começando a vida da Camargo naquele momento. Já no mercado de plástico, já com tecnologia de fotogravura como prioritária e também com foco no mercado de embalagens para alimentos. Aí nós como família, tínhamos mudado para o interior antes da vinda da Camargo, então já morávamos lá um tempo. E com a vinda da Camargo, eu estava naquela época de entrar na faculdade, eu acabei optando por estudar perto e trabalhar junto com a faculdade. Uhum. Então, a empresa começou e eu praticamente já estava lá desde a construção e da fundação da Camargo. Uhum. Então, eu estou lá também desde 1º de janeiro de 2005, há mais de 21 anos. Né? Maioridade aí, a gente fala. E a minha carreira lá ela foi muito linear. Né? Realmente eu gosto muito de outras realidades, outros negócios, outras empresas, mas profissionalmente eu vivo a Camargo desde que eu comecei oficialmente a trabalhar. Então, comecei lá em 2005, trabalhando, tentando, né, e fazendo toda a rota de trainee ou de aprendizado dentro do negócio, né? Então, começando pelo laboratório de análise, fiquei alguns anos lá em fábrica, fazendo análise e controle de qualidade. Depois uma parte relativamente de preparação gráfica, compras, financeiro, comercial e há 4 anos atrás, mais ou menos, você vai perceber que eu sou muito ruim na exatidão de datas. Então, às vezes vai me falhar aqui mas são o períodos, ano exato, né? mas vamos períodos, né? nas ordens de grandeza. Mais ou menos há 4 anos atrás, depois de todo esse processo, né, e obviamente o crescimento da empresa também, o meu pai ele se afasta da operação e vai para a presidência do conselho e eu acabo assumindo a operação como um todo. E desde então é esse modelo que vem acontecendo e vem funcionando. Então, é o que eu te falei, minha história linear, ela é na Camargo, eu me formei em administração de empresas, com pós-graduação em gestão empresarial, depois fiz uma outra pós-graduação de gestão financeira, controladoria, auditoria,
E eu fiz uma especialização, até com extensão fora do país, em gestão de empresas familiares. Porque Legal. basicamente é o que eu vivo. Aham. E tem o negócio, tem embalagem e, curiosamente, tirando hoje as grandes corporações do nosso mercado, a grande maioria das indústrias de embalagem no nosso mercado são indústrias familiares. Aham. Então, o meu grande objetivo é potencializar o que a indústria familiar tem de bom, que é aquele senso de dono e é alguém responsável pelo negócio, que você possa pegar um telefone e ligar por alguém que responda pela operação como um todo, que geralmente as grandes corporações multinacionais não têm. Você tem o Uhum. imediato local, mas obviamente ele segue políticas globais. Mas eu queria eliminar o lado pejorativo que a indústria de embalagem, que a indústria familiar no geral tem. Uhum. Obviamente a Uhum. indústria de embalagem é o que eu vivo, mas essa regra é meio geral, né? Que é aquela centralização dependente de uma pessoa só, processos e métodos não muito definidos, a parte de compliance, governança e perpetuidade. Então, grande parte da minha trajetória, pelo menos nos últimos 7 anos, além do negócio, eu venho construindo essa estruturação para tentar tirar a percepção pejorativa da indústria de embalagem. Então, hoje nós temos conselho de família, nós somos auditados em termos fiscais, financeiros, nós temos basicamente todas as certificações em termos de processo e de qualidade disponíveis. Nós temos um time de gestão muito eficiente, muito importante, que não depende de mim especificamente para tomar as decisões do dia a dia. Então, a gente vem construindo isso como empresa. E um fato curioso é que no primeiro mês que a gente começou, a gente tinha uma linha de impressão só, uma linha nacional, um equipamento relativamente antigo pelos padrões de hoje. Aí hoje o tamanho da empresa, em termos de capacidade produtiva, ele é mais ou menos 20 vezes maior do que a gente era em janeiro de 2005. Então, uma mudança muito grande, seja de região, seja de empresa, seja pessoal e seja de tamanho e participação no mercado. Muito legal, uma bela trajetória de sucesso aí mesmo, né? Porque a gente vê assim, você fala realmente está à frente de uma empresa familiar, a gente vê muito essa questão, né? O pessoal fica em dúvida, né? Muitas vezes assim, poxa, será que tem processos que não são ainda tão, não dizer profissionais, né? Uhum. E você começa a ver a maneira como você está lidando, está muito legal mesmo. Eu não Isso é gosto do termo profissionalização, porque Aham. parece que a indústria familiar não é Não é profissional, profissional. mas é o termo que todo mundo entende. Então É. eu acabo usando um pouco Exato. para explicar. E mais uma vez, a grande maioria das empresas do Brasil, eu sei que o tema não é esse, mas só para a gente encerrar o assunto Não, mas específico, aqui o tema é aberto. a grande maioria das empresas no Brasil são empresas familiares. Uhum. E tá tudo bem. Eu sou a prova viva de que tem oportunidades dentro de uma empresa familiar e a gente pode fazer um bom trabalho. Mas dependendo do estágio, do tamanho e da maturidade da empresa, o modelo centralizador, simples, sem muito controle, ele também funciona. É que Exato. nós optamos por crescer. Então, quando você opta por crescer, tem algumas coisas que você não consegue controlar da mesma maneira que você controlava no início ou em determinado tamanho da empresa. Então, é quase que uma obrigação, seja para com os clientes, para os fornecedores, para o mercado como um todo, você reduzir essa dependência individual de você, porque uma empresa do tamanho da nossa, ou dependendo do tamanho, ela não pode ficar refém de um profissional É só. o que você falou de descentralizar. Porque senão para tudo poder caminhar, né? Não. Muito bom. Me fala um pouquinho assim, quais os principais mercados de atuação, né, da Camargo? Quais foram os momentos assim marcantes, né, da empresa nessa caminhada agora aí com 21 anos, ou seja, maioridade aí, Sim. né? Bom, realmente o mercado nosso, o mercado principal, ele não mudou do início da empresa até hoje, a gente foi só agregando novos mercados. Então, a empresa começou lá atrás no papel, ou seja, aqui em 2005, uma atuação muito forte em café. E a gente não foi perdendo o mercado de café, mas a gente foi crescendo nos outros mercados
um volume majoritário, sempre acima de 90% da indústria alimentícia. Então, hoje, os principais mercados da Camargo é o mercado de café, é o mercado de biscoito, de snacks, é o mercado de suco em pó, e a gente está fazendo um movimento muito interessante para o mercado agora de personal care. Obviamente, ele ainda não tem uma relevância igual aos outros mercados, mas a gente está apostando muito nesse mercado também. Mas os principais hoje é biscoito, snacks, café, suco em pó, produtos secos em geral. Uhum. Mais focado no mercado alimentício, com uma particularidade. Como você sabe, há 10 anos atrás, mais ou menos, nós somos uma empresa de embalagem flexível, realmente, com a base tecnológica de produção em rotogravura. Uhum. E há 10 anos atrás, é um dos marcos, né? Talvez algumas coisas interessantes para contar, a gente decidiu apostar numa nova tecnologia. A gente estava num questionamento. Trazemos a mesma tecnologia para crescer e ganhar volume, ou a gente traz alguma coisa diferente? E eu, particularmente, tive contato com a impressão digital de maneira muito rápida. Acreditei muito no modelo de negócio e vi um futuro promissor para isso. E há 10 anos atrás a gente tomou a decisão de trazer um equipamento para o Brasil, que era uma impressora digital que ela não é nova para o mercado brasileiro, mas ela era completamente nova para o mercado de embalagem. Obviamente, no mercado de label e outros mercados, a impressão digital hoje ele nem é uma inovação, mas para o mercado de embalagens flexíveis ainda era impensável, seja por compatibilidade de laminação e todos os outros processos adjacentes. Desculpa. Uhum. Até porque a impressão é a parte mais simples. Agora, nós não vendemos impressão, nós vendemos embalagem final performando na linha do cliente. Então, há 10 anos atrás, nós decidimos trazer uma nova tecnologia para o Brasil. E só um ponto curioso, nós fomos a primeira empresa de todo o hemisfério sul a ter uma impressão digital para embalagem flexível. Nós fomos a 11ª empresa no mundo a apostar nisso. Então, foi um movimento... Alguns falam ousados, outros falam maluco, né? Mas assim, era um movimento que eu, sinceramente, eu apostei no modelo de negócio. Por quê? Porque qualquer plano de negócio que a gente fizesse lá atrás, eu poderia criar uma planilha do Excel com o melhor resultado possível e com o pior resultado possível. Porque a gente não tinha referência se o mercado ia comprar, quanto ia custar, se tinha mercado para isso. Então, foi uma aposta mesmo no modelo de negócio, foi um salto no escuro. E por que eu estou te contando isso? Depois a gente pode voltar para as particularidades desse assunto. Não, mas é legal que você está falando isso, porque depois deve falar tanto que foi bom que vocês depois deram adquiriram mais um equipamento, né? Sim. Então, isso nos fez criar uma extensão do nosso modelo de negócio. E quando a gente trouxe a impressão digital, eu estou falando no meio, exatamente, ou quase no meio da nossa trajetória, né, há 10 anos atrás, quando a gente trouxe a impressão digital, a gente trouxe como uma tecnologia adicional ao que a gente fazia, mirando o mercado que a gente já atendia. Ou seja, a gente queria dar mais opções para o nosso cliente atual. Eu tenho uma particularidade de visão, e não quer dizer que a minha visão é certa e a dos outros é errada, é só o que eu acho que faz sentido para o nosso modelo de negócio. Nós, como empresa, nós preferimos investir muito mais perto do cliente do que perto do fornecedor. Tá? O que quer dizer na prática? Eu prefiro muito mais investir em tecnologias de solução para o cliente do que talvez numa extrusora que eu faça parte da verticalização que meu fornecedor faz. Tá? Isso funciona para a gente. Então, o investimento em impressão digital e depois o investimento em formatação e algumas outras coisas que a gente faz é sempre pensando nessa visão de dar soluções no portfólio para o cliente. Então, quando a gente trouxe a impressão digital, a gente queria atender o nosso cliente atual. E o que a gente descobriu? A gente descobriu que o nosso cliente atual, ele não... Naquele momento, ele não estava muito preocupado com uma solução adicional, lotes mínimos reduzidos, com flexibilidade de produção. Obviamente, conceitualmente, ele até estava. Mas como você tem
uma referência de custo completamente diferente do convencional, a grande maioria dos clientes não conseguia ver sentido naquilo. Felizmente, isso foi se modificando ao longo do tempo e hoje não é mais um entrave ou não é mais uma objeção. Mas naquele momento a gente trouxe uma tecnologia pensando em algo e aquele algo não aconteceu. Então a gente acabou direcionando, o termo talvez que todo mundo usa é pivotando, mas isso não foi pensado, foi uma questão de ajuste de rota, dado a realidade se impondo, a gente acabou pivotando para um mercado que a gente não conhecia, que era um mercado de mais valor agregado do que o mercado que a gente conhecia, que era o mercado de suplementos, nutracêuticos, produtos orgânicos, cafés especiais, vitaminas. 10 anos atrás, a gente foi desenvolvendo esse mercado de empresas muito mais pulverizadas, muito menores, mas que viam valor na solução. Então, eu estou te contando isso porque hoje a Camargo é uma empresa só, mas ela tem 2 realidades, na verdade 3 realidades lá dentro, né? Que são as empresas que se beneficiam só da tecnologia convencional e aquilo faz sentido para eles. Tem um outro grupo de empresas que é quase o mesmo volume de marcas que se beneficiam só da nossa unidade de negócio de impressão digital e tem uma participação daí muito maior em suplementos, vitaminas, cafés especiais do que biscoito, snacks. E a gente tem aquele cliente que ele sabe usar as 2 tecnologias de acordo com a sua necessidade. Mas, obviamente, o volume maior e o volume de recorrência é sempre na tecnologia ou no nosso negócio convencional. Então, eu dei essa volta toda para te falar que, mesmo que em volume a gente tenha majoritariamente o mercado de biscoito, cafés, snacks, quando eu olho só essa unidade de impressão digital, que hoje ela é uma célula completamente separada da Camargo, é uma empresa dentro da empresa, a gente tem uma realidade completamente diferente de participação de mercado. E esse mercado de suplementos, nutracêutico, produtos especiais, ganha o share daquele negócio. Você acabou até, respondendo, que eu ia até perguntar para você se a questão de volumes menores se tornou um dos principais focos para a Camargo. Sim, te falei, então teve o lado não tão bonito da história, que a gente traz uma tecnologia achando que vai fazer sentido para o cliente, e o cliente não vê valor naquilo, e a culpa não é dele. É o risco de você ser um early adopter, né, de trazer algo que as pessoas não estão acostumadas a levar em consideração. Disruptivo, né? Porque como eu avalio o comportamento do cliente há 10 anos atrás? A indústria de embalagem ela é muito limitante. E não é por conta nossa, é por conta das particularidades do processo. Então, para a grande maioria das coisas que o cliente quer, a resposta óbvia é não. Por quê? São processos robustos que demandam repetitividade para você justificar o custo. Então, a indústria, ao longo do tempo, ela parou de pensar ou de tentar coisas alternativas porque a resposta padrão era não. De repente surge uma tecnologia que a gente implementa e começa a dizer sim para um monte de coisa que os clientes estavam acostumados a ouvir não. Então, até você conseguir destravar isso no cliente, fazer sentido e ele voltar a pensar com flexibilidade, é uma construção. Hoje, 10 anos depois, obviamente a gente ainda tem esse cliente que não consegue entender o valor daquilo e olha só o custo, mas a grande maioria já entendeu aonde encaixar cada necessidade. Mas, mais uma vez, lá fazia muito sentido para mim, porque a hora que eu vi, a estratégia e o direcionamento estavam muito caro. Mas eu não posso esperar que todo mundo tenha a mesma percepção que eu que estou vivendo nesse mercado de embalagem. Então, esse período de conscientização, ele demorou muito tempo. Por isso que a gente acabou virando de maneira mais rápida para esse mercado que não tinha solução de qualidade para pequenos volumes. Daí volta na sua pergunta principal.
o pequeno volume hoje é importante? Ele é importante para todos os perfis de clientes. Tá? Porque comprar embalagem sempre teve um primeiro degrau muito alto. Para mim, o que a tecnologia de impressão digital, ou propriamente a Flexo, ela acaba fazendo? Ela põe um degrau intermediário. Tá? Para algumas marcas entrarem e para outros SKUs menores das marcas terem viabilidade. Tá? Então, ela é um acessório para demandas não convencionais de grandes empresas e ela é uma realidade para demandas recorrentes de empresas que não têm um volume mínimo para comprar embalagem numa certa qualidade de impressão e qualidade de estrutura no mercado. Assim, o pequeno volume, ele acaba atendendo todo mundo, alguns de maneira recorrente, alguns de maneira pontual. Tá? Então, isso trouxe, mais uma vez, a gente fala muito de tecnologia de impressão, porque nós, como indústria de embalagem, nós somos basicamente uma gráfica e a impressão é sempre o processo mais complexo, mais travado e mais caro. Então, quando a gente muda isso, consequentemente, você tem uma mudança em quase todo o modelo de negócio. É por isso que a gente foca o nosso discurso em impressão. Mas, mais uma vez, cara, nós vendemos embalagem. O cliente, teoricamente, ele nem precisa saber da onde vem ou qual o tipo de impressão. Isso não é uma condição básica para ele. Ele quer saber só se a gente atende aquela demanda nas especificações e na qualidade que ele precisa. A gente só foca muito no tema por ser muito relevante. Tá? Mas, no final, eu estou te dizendo, e qual é a grande vantagem disso para Camargo como um todo? Descobrimos, nos fortalecemos e somos referência hoje num mercado que a gente não tinha 10 anos atrás. Esse é um novo modelo de negócio. Outra, para o modelo de negócio tradicional, para os nossos clientes tradicionais que estão há mais de 10 anos com a gente, felizmente é a grande maioria, a gente começa a falar sim para algo que o mercado, como regra, é obrigado, e nós também éramos há 10 anos atrás, a falar não. Então a gente consegue fazer de 1 unidade a 1 milhão de unidades de embalagem a mesma qualidade de impressão e na mesma qualidade de material. Isso dá uma flexibilidade de fornecimento para a gente muito grande. E a gente derruba muito as nossas objeções na hora da necessidade individual do cliente. Tá? Então, esquecendo agora impressão digital, rotogravura, e sem falar de máquina, a gente tem uma estrutura certificada internacionalmente, com governança, buscando perpetuidade em termos de negócio, mas em termos práticos, a gente tem uma estrutura com qualidade, rastreabilidade e histórico de fornecimento que atende qualquer demanda. E isso, pelo menos na minha visão, é um dos nossos pontos mais poderosos. Assim, o Felipe, eu enxergo até nessa parte, pelo menos desde que vocês, vamos dizer, nesses 10 anos, principalmente, eu enxergo um pouco a visão nessa parte digital, como se fosse uma célula, vamos dizer, uma startup dentro da Camargo. E, ao mesmo tempo, vocês trouxeram a questão de valor agregado. Sim. Eu acho que isso, não sei, estou apenas viajando um pouco nas ideias, porque a gente nota que muitas das embalagens que vocês produzem, exatamente, ele tem um acabamento, ele tem uma pegada diferente, né? Não, logicamente, o mercado tem empresas, tudo, mas vocês têm um cuidado muito grande nesse aspecto. E isso acabou levando mesmo a você, talvez, isso ajuda na hora de você, aquele famoso, a questão falou assim, eu vendo o valor e não vendo o preço? Sim, mas também tem que acertar o mercado. Porque não adianta eu querer vender uma estrutura com muito valor agregado para um mercado que o produto exige competitividade. Então, eu falo, nós conseguimos desenvolver uma percepção de valor agregado e fazer um trabalho interessante nisso? Sim. Mas também direcionando para o mercado que veja valor nisso. Às vezes o cliente pode até ver valor naquilo, mas no produto dele não encaixa. Então não adianta a gente, como empresa, insistir numa característica que
para o produto dele não faz sentido. Então, vou dar um exemplo prático para não ficar no subjetivo. Não adianta eu querer vender um material com aspecto premium, mais caro, com várias características, para uma sobreembalagem de creme cracker. Por quê? Porque não é o jogo da sobreembalagem de creme cracker. É um produto que precisa de volume e competitividade. Obviamente, numa edição pontual, num reforço de marca, num lançamento, talvez aquela marca até faça algo com relação a isso. Mas seria uma inocência muito grande minha achar que o custo da embalagem vai caber na necessidade daquele produto. Então, o valor agregado e buscar valor agregado é necessário, e toda a indústria busca isso para fugir da commodity, mas o mercado também precisa ver valor naquilo, ou melhor, não ver valor, aquilo precisa encaixar na árvore de custo daquele produto. Não sei, hoje até numa própria segmentação Sim. que abrace isso, né? Que tenha. Você fala, bom, vou propor isso dentro de um segmento que possa ter essa questão, que trabalha muito a questão de valor agregado, que é o conjunto, né? Conjunto embalagem e produto, né? Acho que isso é importante, porque é que nem se falou, dependendo do produto, a não ser que fosse uma edição especial, alguma coisa assim. Mas existem alguns segmentos que realmente eles já são, por natureza, mais premium. Sim. Tudo. Você pega um café, por exemplo, que você falou, dependendo. Hoje o café, nessa parte mais gourmet, né? Então você começa a ter isso. É lógico que sempre existe aquela coisa, o pessoal sempre vai. Toda empresa sempre chora muito com preço, Sim. óbvio, né? Mas é que eu vejo a importância mesmo dos departamentos da cadeia de abastecimento, a parte de compras, entender. Não é fácil, mas a questão de você diferenciar e falar, pô, isso é valor mesmo, agregado. Não é só preço. Eu tenho que brigar pro preço o tempo inteiro. Mas isso daí vai aumentar o quê? Vai aumentar exatamente a questão de vendas. E muitas vezes eu acho que a empresa o brand owner deixa de investir porque ele esquece que muitas vezes a embalagem pode fazer o produto vender mais. Eu, pelo menos, peguei em algumas situações, tudo bem que antes não tinha quase nada, anos 80, o mercado de embalagem foi amadurecendo muito, né? 80, 90, 2000, agora, eu falei, de 40 anos, então você começa a ver, e acho que essa visão é mais clara para algumas marcas, né? Sim, mas a grande dificuldade, Ricardo, mais uma vez, essa aqui é a minha visão, isso não quer dizer que é a única visão. Uhum. A grande dificuldade é que não existe uma métrica bem definida para medir isso. Então ninguém acaba olhando. Eu garanto para você que a embalagem faz a diferença na hora da venda. O quanto ela faz a diferença, eu não sei se é possível calcular, mas eu tenho certeza que a gente não calcula. Então, é muito difícil vender isso como um atributo. E com a departamentalização das empresas, e felizmente isso está mudando, quem geralmente decide pela compra da embalagem de um certo fornecedor, ele está olhando a métrica dele de saving, que é preço por quilo. Mas preço por quilo não representa todo o impacto da embalagem da cadeia. E eu vou dar um exemplo básico aqui. O nível de perda que aquela linha tem, que aquele fornecedor tem na sua linha. Se você está pagando um prêmio um pouquinho maior do que a média do mercado, mas o seu volume de perda na linha com um fornecedor é 10%, com o outro é 3%. Isso aí também é preço. Com certeza. Então, a embalagem ela deveria ser olhada, e tem empresas que já olham desse jeito, em todo o seu impacto da cadeia, e não só no preço da nota fiscal. Porque mesmo a gente, quando fica numa discussão só de nota fiscal, a gente também fica muito limitado com o argumento daquilo. Porque o preço da embalagem, ele é importante, eu não estou tirando a relevância disso, porque eu, concorde ou não, somos uma commodity, somos tratados como uma commodity. Tá? Então o preço é importante, mas às vezes pequenas variações de centavos ou até reais numa nota fiscal, ele pode ser muito bem justificada por todo o processo, e aqui eu estou entrando só em operação. A hora que a gente vai para esse processo mais subjetivo que você comentou, que é da embalagem se vender,
daí daí é quase que uma conta que tem, não tem fim e não tem limite. E é curioso você falar com isso. Eu tenho eu tenho um conceito, eu estou começando a trabalhar quase que como uma campanha, ou como uma filosofia, que para mim embalagem é mídia, tá? E ela é uma mídia que você já tem. E é curioso que a grande maioria das empresas não vê a embalagem como uma mídia, como um canal, como uma plataforma. A gente ainda vê como uma junção de plásticos necessário para proteger o produto, distribuir e garantir que ele chegue na hora do consumo nas mesmas propriedades. Isso aí é a condição básica da embalagem e ninguém está discutindo isso. O que eu estou falando é que a embalagem pode ir muito além disso, um custo incremental, se não zero, quase zero. Então, meu grande objetivo quase que com esse direcionamento e com essa filosofia é provar para as marcas que a embalagem também é uma plataforma de mídia. Ela não é um mal necessário, ela é um canal de comunicação com o consumidor final. E dando um pouco de ancoragem, né, ou de informação para você, para não parecer que é algo que simplesmente nasceu da minha cabeça, tem uma pesquisa feita internacionalmente de um instituto muito renomado que ele diz que a embalagem é a segunda é o segundo maior canal que gera mais retenção do consumidor. Só perde para vídeo. Só que a hora que você analisa os 3 ou 5 principais canais de mídia de investimento de uma marca, a embalagem não é nem considerada. Ou seja, você tem uma mídia que já está lá, você já paga por ela, ela tem o segundo maior nível de retenção hoje de todas as mídias disponíveis, e você ainda está tratando ela como um plástico que vai para o lixo e tem que custar o mínimo possível. Mais uma vez, eu não vou entrar na questão de preço. Eu acho que é papel da empresa negociar ou tentar fazer a maior negociação possível. Mas a gente tem que começar a olhar também dos outros benefícios, sejam operacionais, que é mais simples e mais objetivos de medir, sejam estratégicos como um canal de mídia. E por que eu falo tudo isso? Porque há 10 anos já existe uma tecnologia de produção de embalagem e você tem uma flexibilidade de mudança ou de comportamento da embalagem, da arte, da campanha, e você consegue fazer mídia com aquele produto. Então, e às vezes eu faço uma análise. Vamos olhar o que as empresas investem no mercado de mídia. Seja comercial, seja ads, seja campanhas, ativação no ponto de venda. Se eu conseguir migrar um pouquinho dessa verba para a embalagem, eu já estou feliz. Tá? E é um pouquinho irrelevante. Tá? Por quê? Porque hoje existem fatos e a gente tem diversos cases ao longo de 10 anos provando que a embalagem é mídia. E outro ponto relevante, hoje com toda a digitalização da mídia, o contato físico com o consumidor é só a embalagem que faz. Olha o poder disso. Como que a gente explora isso? Eu não tenho a solução de como explorar, porque a minha expertise é produto. Mas quem sabe explorar comportamento de consumidor, campanha, usando a embalagem como plataforma, tem um canal de mídia com a segunda maior retenção do mundo, já disponível para fazer o que quiser. E a gente não pode olhar budget de custo de compras. A gente tem que olhar um pouco de budget de marketing. Mas ele já está embutido lá. É só saber explorar melhor. Isso. E às vezes ele vai custar mais caro, mas é um investimento adicional. Uhum. E eu vou dar um exemplo prático de como as empresas já começam a pensar assim. Assim, eu não estou generalizando, pelo contrário, cada vez mais eu encontro isso no mercado. Mas a gente fez uma campanha, uma vez eu reforço que eu sou ruim de data, mas há 7 anos atrás, com a Mondelez, do Tang Álbum de Família. Então, foi a maior campanha de impressão digital do mundo. Então, a Mondelez queria mostrar ou reforçar a presença do Tang como um produto para ser consumido em família. Ela criou um portal, os consumidores iam lá, faziam o upload da foto da família,
eles sortearam 110 famílias e a gente imprimiu isso de forma randômica em todos os sabores do Tang, que eram, se eu não me engano, 7 SKUs na época. Ou seja, a gente tinha 770 SKUs diferentes para a campanha do Tang. Como a Mondelez viabilizou esse projeto? Eu estou falando porque isso está em depoimento público deles. Eles falaram, olha, quanto custa a embalagem do Tang tradicional? A embalagem do Tang tradicional custa isso. Tá? Quanto custa a campanha em digital? Isso mais esse custo que é da tecnologia. Tá? Então, compras entra até isso e marketing entra no excedente, o budget. Obviamente é uma empresa departamentalizada que tem o budget por área, mas eles conseguiram compor o budget usando parte de verba de marketing, parte de verbas de compras. Ou seja, ele não penalizou compras não foi um entrave na discussão, porque se penalizasse compras ia fazer de tudo para não liberar, e eu entendo o conflito de interesse, né? Mas ele também não pôs todo o peso em marketing, por quê? Porque a embalagem já ia ser necessária. Então eles chegaram numa viabilidade muito interessante para fazer aquilo acontecer. E é exatamente isso que eu estou falando. Lógico, toda empresa tem a estrutura da Mondelez, de budget, de verba de marketing, verbas de compras. Não, mas a empresa tem que aprender a pensar isso. Dependendo do que eu estou fazendo, eu não posso contar como custo de produto. Eu tenho que contar como custo de mídia. E eu tenho certeza que o custo de mídia numa embalagem pelo retorno é infinitamente menor do que o custo de mídia num canal aberto, numa ativação, num evento ou em ads e toda a estratégia de tráfego pago que uma marca possa fazer. Mas assim, a gente precisa também ajudar a marca a pensar desse jeito. E esse seja um dos grandes objetivos meus de hoje para o futuro. É trazer essa nova funcionalidade para a embalagem, dela também ser mídia. Por quê? Porque hoje a gente tem tecnologia e a gente tem predisposição das empresas para fazerem. Agora, a gente precisa ajudar o cliente a pensar nessa lógica, porque eu tenho certeza que o ROI ou o payback, usando a embalagem como mídia, ele é muito maior do que usando a mídia tradicional. Você me falou, eu lembro de um case que foi muito bacana, um case que vocês fizeram também junto com um café, com uma mídia, né? Um Sim. jornal. Esse é o case novo mais velho que a gente tem. Porque tem gente que às vezes que não lembra, assim, né? Falo, de novo, voltando. Meu, e aí a jogada foi incrível, né? Esse é um case de 2006. Um ano depois que a gente tinha tecnologia. Então, ele vai fazer... Já fez 10 anos. Fez 10 anos, tá fazendo 10 anos mas, assim, agora. Mas até hoje, eu falo bastante dele e ele é interessante. Mas basicamente é isso. O Café Pelé, na época, queria mostrar que o café era tão fresco quanto o da cafeteria. O que ele fez? Capa do jornal do dia na embalagem, para falar, o café tá tão fresco que a gente esperou o jornal sair para embalar e te entregar. E a retenção ou a resposta que ele teve com 5 mil unidades de café só foi infinitamente maior se ele pagasse uma campanha na TV. Então, tudo que eu tô te falando, cara, obviamente é algo que eu acredito, que eu estou trabalhando para que isso aconteça, mas eu tenho evidência de 10 anos de coisas que aconteceram reforçando esse conceito. E essa campanha específica ganhou Cannes, que é um festival mundial de propaganda. E o foco foi... Ou seja, mostrou como mídia. E o foco foi uma embalagem... Obviamente não foi um prêmio de embalagem, mas uma embalagem como ponto central do maior evento de propaganda do mundo. E assim, 10 anos depois, a gente ainda está reforçando esse conceito, tentando brigar contra a comoditização. Óbvio. Vou tentar agregar valor de mídia numa linha recorrente de um biscoito? Obviamente não. O que eu estou falando é que dá para fazer isso na relação custo-volume, a empresa tem que ser eficiente, tem que ser competitiva em preço, mas dá para ir além também. Então, vamos manter isso e vamos pensar no além, não é uma troca. A gente não faz mídia, a gente não faz campanha para toda a linha, né? A vida real não funciona assim. Mas vamos pensar além, vamos olhar a embalagem como uma ferramenta nova, não como um mal necessário que a gente tem que negociar e tem que conseguir o menor preço possível sempre.
falando em mal necessário, a gente que o tempo inteiro ama embalagem, né? O pessoal brinca até com termos de pack lovers, nós somos embalovers aqui. Como é que você vê a relação, né, de embalagem flexível, né, com a questão sustentabilidade? A gente falou de questão, todo mundo pensa o mal necessário e focam muito nisso, né? Sendo que, na verdade, até a própria embalagem, todas as embalagens, como é que você vê a relação sustentabilidade? Hoje você tem inovação também de materiais, de camadas, enfim, de barreiras. Como é que está atualmente? Como é que vocês trabalham essa visão? De novo, eu não enxergo sustentabilidade, né? Estou dizendo, não é só, ela tem que estar inserida, mas ela não é o único fator. Eu acho que tem todo um conjunto. Muitas vezes o conjunto até de tecnologia que é empregado para fazer tudo. Sem tecnologia você não tem sustentabilidade, você não tem qualidade, você não tem nada. Mas também é um foco que acaba tendo muito nessa relação do consumidor olhar e achar que a embalagem é um mal necessário. Não é, né? A gente sabe que não é. Como é que você enxerga essa parte? Eu sempre fujo dos extremos, tá? Um extremo é aquele desembale menos. Realmente, toda campanha tem o seu interesse, a sua função, mas a gente acaba esquecendo o atributo principal da embalagem. E vamos falar no mercado, talvez mais eu estou inserido, que é o mercado alimentício, que é distribuir comida no mundo todo. Então a gente não pode esquecer desse atributo. Tá? Eu não vou por extremo de embalagem tem que acabar. Porém, eu não vou para o outro extremo, que embalagem é um mal necessário e eu não vou fazer nada para resolver o problema colateral da embalagem. E também, infelizmente, às vezes a nossa indústria senta em cima disso. Embalagem é um mal necessário, pronto. Embalagem é necessária. Mas se existe um impacto negativo desse tipo de embalagem, acho que é nossa obrigação como cadeia buscar alternativas melhores. Só que a alternativa ela não é única, não é rápida e não é simples. Então, fugindo dos dois extremos, eu vou fazer uma analogia, talvez eu já tenha feito ela para você, que sustentabilidade hoje ainda é um atributo, é um extra. Então, hoje a empresa que tem opções sustentáveis no portfólio ou está avançando com isso, e a gente está tentando, nós como Camargo, tentando acelerar muito isso, ainda ela leva um pouco de vantagem sobre as outras. Então, sustentabilidade para mim hoje é o que qualidade foi no passado. Antes você sentava numa mesa de reunião, falava, eu tenho isso, 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 e eu tenho qualidade. Era um atributo extra. Chama assim, você conseguia se destacar se tivesse um nível de qualidade superior a algumas outras empresas. Hoje, e para todas as empresas do mercado, pelo menos que a gente atende, qualidade é uma condição básica. Se você não tem, você não está nem na mesa de negociação. Lá atrás era um atributo, era desejável ter para ter uma vantagem. Hoje, se você não tiver, você não está nem sendo considerado. Sustentabilidade, para mim, está onde qualidade estava no passado. Hoje é um atributo e você consegue se destacar se tiver uma vertente de sustentabilidade maior ou mais desenvolvida que os seus pares de mercado. Mas no futuro, se você não tiver soluções sustentáveis no seu portfólio, você também está fora da mesa de negociação. Não necessariamente só por contexto ou por desejo da marca. A gente está vendo aí toda a questão de legislação vindo, pressionando e tornando o processo mais caro para quem não mudar e mais rápido. Então, resumindo, eu não vejo sustentabilidade e embalagem como palavras antagônicas no futuro. Para mim, uma vai responder à outra. Tanto é que em todos os materiais, né, a gente tem nosso caderno e nossa agenda lá, que todo ano a gente faz para distribuir para os parceiros, para os clientes. E a frase que a gente mais repete é: o futuro é flexível, porque tem muita coisa migrando para o flexível, né, por custo, por performance, por uma série de coisas. Então o futuro é flexível e sustentável.
Então, para mim, não são caminhos opostos. A gente ainda não está na maturidade de ter solução perfeita ou avançada para todos. Mas é uma evolução óbvia que, queira a empresa concorde com isso ou não, o mercado vai avançar para isso. Mas quando eu olho no dia de hoje, assim, sustentabilidade ainda é uma palavra muito subjetiva. Para você pode significar uma coisa, para mim outra, para a marca outra, e para o consumidor final, ele não é técnico, ele está mais isolado do nosso dia a dia, porque a gente vive isso. É uma coisa completamente diferente. Então, e cada empresa ainda está no seu estágio específico de sustentabilidade. Mais uma vez, trazendo para casos práticos. A gente tem clientes que estão saindo de estruturas multimateriais para monomateriais. Esse é um avanço, ou é uma posição mais evoluída de avanço de sustentabilidade. Mas a gente tem empresas, de projetos que a gente faz, que a empresa está saindo do pote, indo para um pouch multimaterial. Só que ela está reduzindo em 83% o volume de plástico. Não dá para falar que essa empresa não está fazendo um movimento sustentável. Então, o que para essa empresa mais avançada é um problema, que é esse multimaterial, para essa outra empresa que está no estágio, é o avanço dela num processo de sustentabilidade. Talvez em determinado momento ela vai estar falando de PCR, de monomaterial, de embalagem reciclável. Mas ela não está no estágio de sair do zero para a solução ideal. Então, eu não posso falar que essa empresa não está sendo sustentável. Então, obviamente, depois tem a lei que vem e cria uma regra padrão para todo mundo. Mas em termos de sustentabilidade, para mim, as duas estão partindo para aquilo em estágios específicos da cadeia. Então, ainda eu tomo cuidado um pouco com esse tema, porque ainda é um tema muito subjetivo. E por ser um tema único, parece que a solução é única também e simples. E não é, porque no final, a gente não usa um multimaterial, a gente não usa um material que tem dificuldade de reciclabilidade porque a gente quer ou porque a gente como indústria ganha mais dinheiro. A gente usa aquilo porque a embalagem flexível ela foi criada para ter custo baixo e desempenho. Ou seja, ela tem uma função. A função dela criada foi para isso. Agora, eu entendo, a função nova é sustentabilidade. E eu concordo com isso. Só que a gente tem que repensar todo o modelo para trazer esse atributo sem perder as funções principais. E para mim, a embalagem flexível, ela foi criada para algumas funções e deu tão certo porque ela tem uma referência de custo menor do que as outras opções e ela tem uma performance de desempenho melhor do que as outras opções, que ela é vítima do seu próprio sucesso. Ela cresceu tanto em termos de aplicação que hoje, não vou dizer que ela domina, mas ela tem um posicionamento presente em basicamente quase todos os alimentos. Só que agora, quando chegou esse atributo novo, a gente tem que voltar para a prancheta lá e desenhar tudo de novo, sem perder os atributos principais que fizeram a embalagem flexível crescer. Temos que fazer isso? Temos que fazer isso, mas não é um processo rápido, simples e individual. Cada linha de produto, cada linha de envase, cada particularidade do produto vai ter a sua solução. Então, sustentabilidade para mim, ele é o tema do momento, e ele não foge mais de nenhuma discussão, mas ainda tem uma percepção muito subjetiva. Então, quando todo mundo ou as marcas vêm para a gente querer falar de sustentabilidade, a primeira pergunta para mim a primeira pergunta que eu faço é: o que é sustentabilidade para você? Porque você pode ter um produto compostável, mas o Brasil não tem usina de compostagem. Tudo bem, se ele for para o aterro, que é a realidade do nosso lixo, infelizmente, se ele for para o aterro, ele vai ter um comportamento melhor do que uma estrutura multimaterial. Ok, mas se você quiser uma embalagem que cumpra o seu papel, essa embalagem compostável ela não vai para onde ela deveria ir. Então você quer comunicar que você tem uma estrutura compostável, você quer uma embalagem reciclável ou você quer uma embalagem que será reciclada? Por quê? Porque também não depende só da indústria de embalagem, depende da cadeia petroquímica,
Depende dos extrusores, depende dos convertedores, depende da marca e depende de toda a estrutura de coleta seletiva, distribuição e reciclagem de lixo. Então, é um movimento em cadeia. Colocar essa responsabilidade só na indústria de embalagem é uma visão muito simplista de um processo que é muito mais complexo. Mas, mais uma vez, eu não estou falando tudo isso para ir contra o tema, pelo contrário. Eu julgo que nós somos uma empresa que tem um dos maiores portfólios de testes e de desenvolvimentos de questões de sustentabilidade. Desde o papel monomaterial com barreira até monomaterial, biodegradável, compostável. Mas isso não quer dizer que o processo é simples. Uhum. Felipe, aí, assim, lógico, falamos de sustentabilidade. Até antes, você falou antes, o pessoal, né, as empresas, as pessoas falam muito de qualidade, né? Aí temas falando de sustentabilidade já não é de hoje. Talvez agora talvez esteja atingindo um momento mais, não digo de maturidade nesse tema, né, até de responsabilidade de fato, né? Tirando questões como o pessoal ouve muita gente nem sabe o que é, principalmente consumidor, a questão de greenwash e tudo mais. Mas o que leva, aí eu pego só para fazer um desfecho na nossa conversa, que para você ter tudo isso, tem acho que uma palavra muito importante chamada inovação. E aí eu pergunto para você, como a inovação se tornou um norte para Camargo? Eu acho que tudo começou o marco lá da impressão digital há 10 anos atrás. Tá? Que fez a gente sair do comodismo, seja com tecnologia. Porque vamos lá, quando você traz uma tecnologia diferente, é obrigado a desenvolver coisas que não tem pronto. Então, a gente não tinha operador de máquina, a gente não tinha modelo de negócio, a gente foi criando tudo isso. Talvez aí a gente desenvolveu uma capacidade de não aceitar só o que existe, começar a pensar em coisas além do que existe. Vamos lá, sempre calibrando, né? Porque a indústria de conversão ela não cria nada. Eu dependo de toda a minha cadeia de fornecedores. Mas assim, o que é criar coisa que não existe ou o que é desenvolver coisas que não existem? Qual o compromisso nosso? O compromisso nosso é descobrir ou mapear tudo que tem de novo saindo no mundo, trazer para casa, converter isso num produto e ver se faz sentido técnico para algum portfólio de algum cliente. Uma vez, a gente não cria nada. Mas isso não quer dizer que a gente não possa misturar criações de vários outros negócios. Então, acho que a inovação surgiu no nosso negócio, talvez com esse marco da impressão digital. Não necessariamente só para impressão digital, mas lá a gente teve que desenvolver características diferentes do mercado só tradicional, de pegar o que tem, converter, entregar, pegar o que tem, converter, entregar. Ou seja, até desenvolver uma cultura mesmo. Isso, né? E eu tenho uma característica pessoal, eu não sei se isso é bom ou é ruim, mas eu sou um early adopter para muita coisa. Eu sou muito curioso, eu gosto de inovação. Então, eu tenho curiosidade para tentar transformar isso em produto. Vou dar um exemplo. A gente fez um pouch uma vez que era um material do Japão misturado com outro filme do Canadá. Bem, eram filmes que estavam no mercado, mas talvez juntar esses dois é um pouco dessa curiosidade da gente transformar no produto. A gente está muito avançado no desenvolvimento de papel com barreira, não só gordura, que já é padrão no mercado, mas com barreira oxigênio e umidade, para substituir algumas linhas de Flowpack, seja para outros produtos. Eu tenho essa visão da papelização, que vai voltar tudo a ser papel, mas é um nicho de atuação que está lá no portfólio para que fizer sentido para a marca. Nós, como Camargo, criamos alguma coisa? Não, mas a gente deu velocidade na execução. E, às vezes, é onde a inovação para. Porque seja a petroquímica, seja as grandes empresas, elas têm lá o seu orçamento, o seu laboratório, tudo de inovação. Mas muita inovação para na execução. Alguém querer parar uma máquina, colocar aquilo, perder tempo produtivo, jogar material fora e tentar transformar num produto. E talvez isso a gente faz sem sofrer muito. Talvez, resumindo,
é aí que a gente tenta se comportar diferente, tá? Não é criando nada, eu nem tenho essa pretensão, mas é tentando transformar em produto tudo que já foi pensado e não executado. Você falou. E um detalhe, né? Sempre tentando conectar com uma marca no final. Porque não adianta nada eu ter um produto que eu acho muito legal, mas não tem sentido prático para nenhum mercado. Você falou essa parte de paperização, né, que a gente fala. Você esteve também na Interpac. Eu não fui em 2023, tinha ido em 2017, veio a pandemia, enfim. Mas aí eu noto que muita gente estava falando nessa questão, né? Você pega, por exemplo, 2023, tinha muita coisa, lógico, o pessoal trabalhando muito com coisa em papel, mas aí parece que houve uma resposta em 2026 na parte de flexíveis, né? Sim. Então você começa a ver as soluções, ou seja, correram atrás para ver e pensando em entregar, principalmente lá, eu digo, para o mercado, por ser um evento global, mas para o mercado europeu, então foi uma resposta, de repente falou, nós conseguimos fazer, então várias questões, eu acho que não só de matéria-prima, de insumos, de soluções, para tentar resolver isso. Seria isso, mais ou menos? Para mim, a Interpac reforçou 2 conceitos que a anterior tinha colocado em discussão, que é o monomaterial e o filmes PCR. Basicamente, não é nada diferente do que a gente vem tentando implementar aqui. Uma vez, eu não estou tentando descobrir um material que ninguém conhece. Estou tentando pegar um material que tem mais fit para as exigências da marca e tentar transformar num produto que tenha viabilidade técnica, viabilidade comercial e viabilidade legal em termos de legislação, principalmente para o alimento, contato direto com o alimento. Tá? Mas eu acho que o papel também ganhou um reforço. Mais uma vez aqui, eu vou repetir o que eu falei lá da sustentabilidade. Eu tento sempre fugir dos extremos. Eu não tenho uma visão que o papel vai dominar o plástico. Mas eu acho que o papel vai ganhar um share por causa de alguns atributos novos que ele não tinha lá atrás. Tá? Então, tem oportunidade para isso. Acho que a gente vai voltar a ser a empresa lá de trás que só trabalhava com papel. Mas eu vejo que os projetos em papel que a gente vem fazendo, eles vêm aumentando. Ele vai ter o seu share importante dentro do nosso portfólio de produto. Então, nossa postura como convertedor, como fornecedor estratégico de um cliente, porque eu não sou um fornecedor, ou a cadeia toda não é um fornecedor de uma venda só. Se a Camargo ou qualquer outra indústria de embalagem fizer uma venda só, ela acaba até perdendo dinheiro. Né? Por quê? Porque é um investimento muito grande em matriz de impressão, desenvolvimento, teste. Nós somos uma empresa que dependemos do relacionamento. Então é por isso que eu preciso ser estratégico. Então, assim, nosso objetivo é ter opções na prateleira onde a marca escolha o que faz sentido para ela. Qual é nosso papel? Dizer se aquela opção atende os pré-requisitos técnicos, comerciais e legais. A nossa obrigação é ser transparente com relação àquilo. E ela decide se aquilo encaixa para ela, se ela vai ter que fazer alguma troca, algum trade-off de redução de produtividade, aumento de custo, redução de barreira. Então, nosso objetivo como empresa, pelo menos Camargo, é testar tudo que tem disponível no mundo, tentar transformar num produto e a hora que isso for para o portfólio, ser o mais transparente possível com os benefícios e com os pontos de atenção para a marca escolher se faz sentido ou não. Legal. Então, agora, só para fazer o nosso desfecho aqui, Felipe, até falando na questão de atributos, né, dos convertedores, ou seja, até um pouco independente do material, o que é embalagem para você? Bom, eu já falei, para mim, embalagem hoje é uma mídia. Isso não quer dizer que ela seja só uma mídia. Então, embalagem, primeiro, é minha vida, né? Eu nasci numa indústria de papel e depois de plástico, mas a embalagem, para mim, hoje, ela é muito mais do que a percepção comum do que uma embalagem é. Então, obviamente, eu não preciso ficar reforçando aqui do papel da embalagem, porque ela foi criada, toda a história, isso já é conceito básico. A embalagem, ela é necessária e ela é imprescindível para alimentação ou para distribuição e proteção do produto. Então, o meu grande objetivo
não é mais perder tempo no que a embalagem é, mas é no que a embalagem pode ser além do que ela já é. Eu não estou trocando o que a embalagem é por outro atributo. Eu estou querendo adicionar valor em algo que já existe. Mas, mais uma vez, eu parto do mesmo jeito que a gente começou com a inovação lá atrás, eu estou partindo do ponto de conscientização primeiro, para depois isso virar uma verdade. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, até porque uma embalagem, uma pergunta bem ampla, né? Sim. Mas é muito bom essa. Eu gostaria de ouvir, porque eu falo, o sentimento de cada pessoa é de um jeito, e isso que é legal, é a junção disso que a gente quer saber. Né? Felipe, ó, muitíssimo obrigado. O tempo passa voando mesmo, é assim mesmo, a gente fala. E muito obrigado aí pela participação aqui com a gente, tanta informação, ao mesmo tempo falo conhecimento, compartilhar esse conhecimento, essa história tão bacana que a gente vê da Camargo, sabendo que vocês, antes de mais nada, independente, lógico, vocês têm um material, embalagens flexíveis, vieram do papel, mas vocês são um convertedor, vocês buscam solução para as empresas no mercado. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação. Obrigado você, Ricardo. Foi um prazer falar da gente. Tá joia, então. Então, muitíssimo obrigado, então, Felipe. Então, até próximo, pessoal. A gente vai nos encontrando aí nos próximos episódios aí. Muito obrigado.